Fala aí, família, seja bem-vindo aí novamente ao canal. Hoje eu quero trazer um vídeo diferente, quero falar de uma experiência que eu tive, experiência de vida mesmo. Logo assim, quando eu me converti, eu tinha mais ou menos uns 5 anos de convertido, estava na igreja, porém eu vim de uma família que não é cristã, que segue uma outra religião, e aí eu me converti, todos na minha casa, né, automaticamente estranharam, minha mãe, meu pai, a minha irmã, todo mundo ficou assim, poxa, como é que pode? Da água pro vinho se transformou, mas na verdade não foi da água pro vinho. Eu já vinha numa constante batalha, namorava uma menina que a família dela era evangélica e eles falavam do amor de Deus para mim, eu ficava ali relutando. Mas ao mesmo tempo que eu ficava relutando, eles ficavam evangelizando, aquilo entrava no meu coração. Então eu precisei me decidir se eu ficava com a religião antiga, de tradição familiar, ou se eu me convertia ao Evangelho de Jesus Cristo. E foi essa decisão que eu tomei, não me arrependo até hoje, tem mais ou menos ali uns 23 anos que eu entreguei minha vida a Cristo. Porém, quando eu tinha mais ou menos 3 para 5 anos convertido, automaticamente, como aquilo me fez bem, eu quis transmitir isso para minha família também, para minha mãe e para minha irmã. E aí teve alguns confrontos, e um desses é que toda vez que eu chamava alguns irmãos jovens na época, né, para orar em casa, a minha mãe permitia, lógico, eu perguntava a ela, por mais que ela não gostasse, ficasse de cara fechada, mas ela gostava dos garotos, gostava das meninas, a gente era tudo jovem, a gente se divertia depois das orações, brincava, fazia lanche e ela gostava. Porém, aconteceu 3 vezes da gente estar orando e do outro lado da parede, no quintal da nossa casa, nós escutávamos um barulho e batia na parede assim, bum, 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 e a gente continuava orando e esse troço que ficava do outro lado rosnava, ficava fazendo assim. O vizinho na época tinha uns 3 ou 4 cachorros, mas nós conseguimos identificar porque a gente já conhecia os latidos daqueles cachorros e os cachorros latiam para esse troço que ficava batendo atrás da casa da minha mãe. E a gente comia na oração, nunca saímos para saber o que era. Mas eu e meus irmãos, aqueles jovens, guardam isso no coração até hoje. E eles, lógico, eles gostavam de ir para lá para orar. Por quê? Porque quando minha avó comprou esse terreno, existia nesse terreno uma mulher que chamavam essa mulher de bruxa. E o meu avô, a minha avó falaram que quando foram construir casas ali, eles achavam um pedaço de ossos. Não sabia identificar se eram ossos humanos, de animal, mas tinha algo enterrado naquele lugar. Tanto que um dia, eu e minha mãe fomos morar na parte de baixo, que era a casa da minha avó, que ela estava doente. Deus me levou até o banheiro da minha avó, me fez me abaixar. Em certo local do banheiro, botei a mão ali e comecei a repreender o que eu não sei. Deus só mandava orar, eu me arrepiava todinha. Então eu creio que ali naquele local tinha alguma coisa. Tinha, porque eu quebrei em nome de Jesus. Então era algo muito pesado. Até hoje as pessoas chamam aquele quintal de pesado. Só que muita coisa foi quebrada ali em nome de Jesus, eu e meus primos aceitamos Cristo, ainda tem outras pessoas ali que precisam se converter, mas ali eu vivi muitas batalhas e essa foi uma delas. Eu tenho outros testemunhos relacionados a isso que eu vou comentar aqui no canal, porque eu sei que isso vai fortalecer a fé de outras pessoas, que de repente está passando por isso agora. O que eu quero que você entenda foi o que nós entendemos lá atrás, porque alguns parentes meus não gostavam quando a gente se unia a fazer essa oração. E automaticamente me perseguia. Eu ficava chateado. Só que Deus me mostrou ali que a minha briga não era contra a carne nem o sangue. Era contra as potestades do mal que estavam habitando naquele lugar ali e automaticamente no coração de algumas pessoas. Mas era nítido. A primeira vez ficou todo mundo assustado. A gente chorando. Eu ouvi o barulho, mas eu achei que foi algo espiritual só para mim. E eu comi na oração, os pessoal também aumentaram o tom, a gente orando e aquilo. Bum, bum. Cara, eu não sei até hoje se alguém que vinha pelo fundo do quintal do vizinho endemoniado, ficava batendo. Eu não sei se um daqueles cachorros ficava endemoniado, ficava batendo na parede. Eu não sei se era algo totalmente espiritual. Só sei de uma coisa, os cachorros viam, a oração incomodava e o troço batia na parede. Quando acabou a oração pela primeira vez, eu perguntei aos irmãos, vocês ouviram barulho e tal, não sei o que, todo mundo ficou em concordância. Inclusive a minha mãe. E esse foi um dos motivos pelo qual, mais à frente, ela se converteu, porque ela viu a realidade, ela ouviu o mundo espiritual ali, foi muito nítido, não foi algo assim espiritual que só alguns perceberam, todo mundo percebeu. O que era, eu não sei. Eu só sei que depois disso, por 3 ou 4 vezes, nós se reunimos para fazer oração, aquele troço bateu até que um dia desistiu, porque nós repreendemos. Mas guardamos aqui no nosso coração, que ali era uma batalha espiritual e não carnal. Então, quando você estiver de frente com uma batalha espiritual, se você está sendo perseguido no seu trabalho,
perseguido na sua família por causa do evangelho, fica firme. Não se chateie com as pessoas. É normal você se irritar, a sua carne se irritar, mas entenda que tem algo por trás dele que está tentando parar você, travar sua fé em Cristo Jesus. Não desanima. Fica firme, continue evangelizando, continue pregando. Se acaso você falhar em alguma coisa, no teu falar, nas tuas atitudes, peça perdão a Deus, peça perdão a quem tem que ser pedido perdão. Se você sente que você deu mole com alguma pessoa e precisa pedir perdão, ou a pessoa não te magoou, você quer pedir perdão, e ainda não sentiu que é o tempo, ora a Deus que Ele vai te dar o tempo certo, vai preparar o coração dessa pessoa para que você possa chegar até ela e acertar as coisas. Mas lembre-se que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, e sim contra toda a potestade do mal. O inimigo ele está o tempo todo ao redor. Tem outros testemunhos que eu não quero falar tudo nesse vídeo aqui. Já teve um grupo de oração lá da igreja que foi orar e alguma coisa passava pelo telhado e eu nem percebi isso no dia, porque isso foi numa época de libertação da minha mãe. Só que depois, muito tempo depois, um diácono conversando comigo, teve lá em casa e falou, você lembra quando aconteceu isso? Eu falei, é mesmo? Eu não sabia. E então ele me falou, eu pensei que você tinha lembrado, mas eu estava tão preocupado da forma como minha mãe estava tratando aquele pessoal que eu não percebi. Mas foi algo sobrenatural. Muita coisa aconteceu. Eu vou contar cada coisa dessa a vocês, ok? Pode ficar tranquilo. A tua luta é contra o inimigo, não contra as pessoas. Relaxa, descansa no Senhor, porque Ele está guardando, te protegendo, tá ok? Eu vou ficando por aqui. É um vídeo de testemunho, não tem muito o que falar, somente o que eu vivi. Eu tenho certeza que outras pessoas também já viveram algo assim, ou até maior, né? É lógico. E venceu. Então você vai vencer também. Fica firme aí, você que está passando por isso, tá ok? Se gostou do canal, se inscreve no canal. Tem outros vídeos relacionados ao nosso cotidiano, relacionado com as coisas de Deus, com o reino de Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se teu coração te atrai para isso, se inscreve no canal, compartilha essa mensagem para quem precisa. Fica com o meu abraço, mas é importante ficar com Deus.